Pega o Neymar, esse que jogou contra o São Lourenço, pega esse Neymar que jogou contra o São Lourenço e joga ele no meio do campo do PSG e Bayern de Munique. Como você vê ele em campo? Pega o que ele fez, pega a intensidade dele do jogo com o São Lourenço e coloca lá no PSG e Bayern de Munique. Atropelado. Ele ia ser atropelado. Não, ele ia ficar que nem barata tonta, olhando pra lá e pra cá, os caras indo pra lá e pra cá, um time atacando, outro atacando. Não ia pegar, não tem como olhar e falar que o Neymar pode jogar a Copa do Mundo. Casagrande soltou o verbo sobre o Neymar após Santos versus São Lourenço na Argentina. E foi direto. Pra ele, o Neymar não merece ir pra Copa. E aí você concorda com essa opinião? Olha só o que ele disse. Falando no Neymar ontem entrou em campo Danilo Lavieri pelo Santos. Santos foi com tudo, com o que tinha ali de melhor na visão do Cuca, força máxima. E ficou só no empate com o São Lourenço, tá numa situação bem complicada no grupo. Ficou ali no 1-1. E o Neymar foi ovacionado, né? Fora de campo, foi tietado pelos jogadores, chegou a ceder a chuteira dele pra um adversário. Em campo participou ali da jogada. Aliás, foi um belo gol, né? Do Gabigol. Como é que fica esse... O que sai desse empate do Santos, João? A classificação ruim, né? Pro Santos. O Santos tinha que fazer 3 pontos ontem pra tentar melhorar no aspecto da classificação. Pro jogo em si, o Neymar, ele é essa figura que, especialmente pra quem tá na Argentina, que não assiste o Santos todo dia, talvez os caras estejam com a figura do Neymar de 5, 6, 7 anos. Porque se o cara assiste o jogo do Santos toda hora, ele não estaria com essa, nossa, será que o Neymar vai jogar tudo isso? Porque sabe que o Neymar não tá jogando. Agora, o que ele fez, o tamanho da figura, é isso que a gente viu. A recepção dele no hotel na Argentina, a recepção dele dentro de campo pelos jogadores. E olha, não é nem que os jogadores aliviaram, alguns deles, logo no começo ele tomou lá uma canelada na cabeça, não é que os jogadores do São Lourenço tiraram o pé, mas depois há ali a devoção ao que o Neymar já foi no futebol, né? Eu achei a partida do Neymar, se a gente não estivesse falando de um jogador que ganha o que ganha, que quer ir pra seleção, uma partida ok, mas pro nível que o Neymar diz que vai ter, quer ter, aí foi abaixo do que o Neymar pode fazer, né? Do que o Neymar já pôde fazer, na verdade. Então não sei se ele vai um dia voltar a jogar do jeito que ele já jogou. Mas é completamente compreensível, assim, essa devoção dos caras pedindo camisa, pedindo chuteira, torcedor e tal, porque o Neymar é uma figura. Agora, uma pena que ele não consiga mais jogar bola. E aí a gente vai entrar em outro debate. Ele não joga no sintético. Ok, beleza, não quer jogar no sintético contra o Palmeiras lá no fim de semana, ok. Mas se ele quer ir pra Copa do Mundo, ele já não foi pra Mirassol pro controle de carga quando o Ancelotti tava olhando. Então, tem que fazer alguns sacrifícios pra poder ir pra Copa do Mundo. É a última Copa do Mundo que ele vai ter uma idade normal de jogar, né? Então, assim, acho que realmente tudo caminha pra como aconteceu no álbum de figurinhas, sem Neymar na Copa. Vamos ver alguns números do Neymar no jogo de ontem. Neymar contra o São Lourenço, ele teve uma finalização, nenhum chute a gol, 5 cruzamentos, sendo um certo, 5 dribles, sendo um correto. Perdeu a posse da bola 27 vezes e ganhou 2 de 8 duelos e teve essa participação, né, no gol do Gabigol. Tem essa questão sobre o próximo jogo de fato, porque o Cuca deu entrevista ontem e deixou na dúvida a participação do Neymar nesse jogo contra o Palmeiras, que é no gramado sintético. Ele não costuma jogar no gramado sintético. Mas, Ocasão, eu queria te ouvir, porque eu tenho a sensação que a cada jogo se repete um pouco. Ele se movimentou um pouco mais, ele tá melhorando, mas não é suficiente. Exato. Eu tenho a sensação que o tempo, a corrida dele contra o tempo vai cada vez ficando mais apertada e essas análises vão se repetindo, né? O que você viu do Neymar ontem? Então, vamos lá. Os números mostram, né? Dá pra repetir os números aí? Um chute a gol, um chute, nenhum não foi no gol. Isso. Um chute, não foi no gol. Olha lá. Uma final, 5 cruzamentos, um certo. 5 dribles, um certo. Então ele perdeu 4 vezes a bola, cruzou 4 vezes errado. 27 perdas de posse de bola. 27 perdas de posse de bola. Ganhou 2 duelos de 8, então ele perdeu 6. Olha os números, cara. Olha os números. Cara, os números mostram qual foi o rendimento dele no jogo. Ficar discutindo um passe bom, ou um drible que deu certo, ou uma visão de jogo. Você tem 90 minutos mais acréscimo. Divide em 90 minutos os acertos do Neymar aí que apareceram aí. De um cruzamento certo, de 2 duelos vencidos, de um chute fora e de 27 bolas perdidas. Divide em 90 minutos, você vai ver que o volume de erros é avassalador em relação ao número de acertos. Apesar de tudo, eu olhei, eu falei assim, eu concordo com o Danilo, se fosse um outro jogador, você ia falar que tinha jogado ok, nota 6. Mas o Neymar, do jeito que a história futebolista do Neymar, de 5 anos pra trás, né? 5 anos pra trás, o reconhecimento que ele tem na Argentina mostra o que ele já foi no futebol, não o que ele é no futebol. Mostra o que ele
já foi. O reconhecimento, a idolatria, a emoção que o garoto sente entrando no campo ao lado dele, os jogadores querendo camisa, ou querendo a chuteira, ou querendo a meia, ou querendo o que for, mostra que ele tem um reconhecimento justo pelo que ele já fez no futebol. É justo essa idolatria com o Neymar. É justa. Ele fez por merecer isso. Mas, hoje, os números mostram que a situação dele tá bem distante. Assim, vou dar outra vez o mesmo exemplo, tá? Pega o Neymar, esse que jogou contra o São Lourenço, pega esse Neymar que jogou contra o São Lourenço e joga ele no meio do campo do PSG e Bayern de Munique. Como você vê ele em campo? Pega o que ele fez, pega a intensidade dele do jogo com o São Lourenço e coloca lá no PSG e Bayern de Munique. Atropelado. Ele ia ser atropelado. Não, ele ia ficar que nem barata tonta, olhando pra lá e pra cá, os caras indo pra lá e pra cá, um time atacando, outro atacando. Não ia pegar, não tem como olhar e falar que o Neymar pode jogar a Copa do Mundo. Ele pode até ser convocado pelo Ancelotti. Eu não duvido que seja. E se for convocado, beleza, ok. É a escolha do treinador. Ninguém vai ficar martelando, não merecia. Pelo menos eu não vou ficar. Não merecia, que injustiça. Se for convocado pelo Ancelotti, beleza, é uma escolha do treinador, e o treinador que se vire com ele pra ver o que vai fazer, né? Mas merecer, ele não está merecendo. Eu vejo o Neymar sempre fora da seleção brasileira e uma insistência muito grande nesse assunto. Pra mim, não tem nem muito sentido, Luísa. Ele não tem condição de jogar a Copa do Mundo no nível que se exige de um jogador nos dias de hoje. O que houve ontem aqui foi outra coisa, não tem nada a ver com o futebol. O que houve foi a veneração por um ídolo mundial. Ele é um jogador mundialmente conhecido. O Ezequiel Herrera, que ficou com a camisa e depois saiu cheirando a camisa na frente dos repórteres, falando que estava cheirosa, a camisa do Neymar. Quando o Neymar jogou a primeira Copa do Mundo dele em 2014, ele tinha 11 anos. Quando o Neymar foi campeão europeu com o Messi e com o Suárez, no Barcelona, ele tinha 12 anos. Então, alguns jogadores eram crianças, adolescentes, que enfrentaram ali ontem, quando o Neymar já era o jogador que jogava a Copa do Mundo e ganhava a Liga dos Campeões. Então, essa idolatria é normal. Vamos imaginar que o Messi encerre seu contrato lá nos Estados Unidos e resolva jogar no News Old Boys, né? Aí o News Old Boys vai para a Copa Sul-Americana e vai jogar em algum lugar do Brasil. Como é que vai ser? Os garotinhos, as crianças, o garotinho que entra em campo, o gandula, o adversário, o jovenzinho, vai olhar para o Messi como se fosse um jogador qualquer? Não, vai ter também uma grande veneração pelo jogador. Ou se fosse o Cristiano Ronaldo. Embora ele não tenha atingido o nível desses caras em campo, em atuações, em carreira, títulos, etc., ele é muito midiático, muito conhecido e jogou muita bola. Hoje não consegue jogar mais naquele nível, mas jogou muita bola. Então é natural essa adoração toda. Mas, de fato, se eles acompanhassem de perto com a gente, com um olhar mais crítico, eles também questionariam aqui. Eles não estão defendendo o Neymar na Copa do Mundo, eles já estão só recebendo bem um jogador que é um ídolo mundial, de fato, né? E aproveitando a oportunidade para ter contato com ele. Ele foi muito gentil com todos também. Houve uma reciprocidade que não tem nada a ver com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem mais a ver, de fato, o jogo da Liga dos Campeões. É só imaginar, de fato, ele ali. Joga ele no meio ali, se vira aí, bonitão. Acho que hoje seria muito difícil, da maneira que ele tem jogado, pelo que ele tem apresentado. Agora eu quero saber, Casagrande tá certo ou exagerou? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve e bora pra próxima.